Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje falar sobre o capítulo 18 do livro Obreiros da Vida Eterna. Esse capítulo se chama Desprendimento Difícil. Aí ele começa dizendo, né? Agora tínhamos o caso Cavalcante em processo final. O pobre amigo permanecia agarrado ao corpo pela vigorosa vontade de prosseguir unido à carne. A intervenção no apêndice inflamado, ao mesmo tempo que se buscava remediar a situação do duodeno, se fizera muito tarde. Estendeu a supuração ao peritônio e, sem êxito, se combatia a rápida e espantosa infecção. Ele perdia forças e, porque não conseguia se alimentar como devia, não encontrava recursos para compensar as perdas vultosas. O intestino inspirava repugnância e compaixão, assim como estranho vaso destinado à fermentação, o seco, que é uma parte do intestino, né? Continha trilhões de bacilos de variadas espécies. Profundo desequilíbrio afetava as funções dos vasos sanguíneos e linfáticos no intestino delgado. O cólon transverso e o descendente pareciam pequenos túneis, repletos dos mais variadas coletividades microbianas. As vilosidades permaneciam cheias de sangue purulento e, de quando em quando, abriam-se veias frágeis, muito frágeis, provocando abundante hemorragia. Em todo o aparelho intestinal se verificava o gradual desaparecimento do tônus das fibras. O pâncreas não mais tolerava qualquer trabalho na desintegração dos alimentos e o estômago deixava perceber avançada incapacidade. As glândulas gástricas estavam quase inertes. Distúrbios destrutivos campeavam no fígado, onde pequeninos animaizinhos vorazes se valiam da progressiva ausência de controle psíquico, manifestando-se ao léu como microscópicos salteadores em sanha festiva. O doente, por fim, já não suportava nenhuma alimentação. O estômago expulsava até a simples água, deixando-o exausto em vista do tremendo esforço despendido nos reiterados acessos de vômito. O sistema nervoso central e abdominal, bem como os sistemas autônomos, acusavam desarmonia crescente. Reconheci, entretanto, ali, naquele agonizante que teimava em viver de qualquer modo no corpo físico, o gigantesco poder da mente, que em admirável decreto da bondade estabelecia todo o domínio possível nos órgãos e centros vitais em franca decadência. Decorridos mais de 4 dias em que atentávamos para o moribundo, cuidadosamente, Jerônimo deliberou fossem desatados os laços que o retinham à esfera grosseira. Bonifácio, prestimoso e gentil, continuava ajudando no trabalho. Informando-se de nossa resolução, de modo vago, através dos canais intuitivos, o doente, pela manhãzinha, chamou o capelão, a fim de ouvi-lo. E após breve confissão que o sacerdote reduziu ao mínimo de tempo, em virtude do cheiro desagradável que despendia dele, o pobre Cavalcante, mal suspeitando a paz que o aguardaria na morte, procurou reter o padre em contristadora conversação. Dizia: Padre, sei que morro, sei que estou no fim. E o padre respondeu: entregue-se a Deus, meu amigo. Só ele pode saber em definitivo o que acontecerá. Quem sabe se ainda tem longos anos pela frente? Tudo pode acontecer.
O capelão falava apressado, abreviando a conversa e tentando dissimular suas penosas impressões olfativas, mas o doente continuou ingenuamente: tenho medo, muito medo de morrer. E o religioso, não ocultando um gesto enfado que passou desapercebido pelo doente, né? Ele disse: bem, precisamos preparar o espírito para o que der e vier. Ouça, padre, acredita que me salvarei? Sem dúvida, você sempre foi bom católico. Mas escute, e a voz do enfermo se fez triste, mais chorosa e sufocada. Fui abandonado pela mulher há muitos anos. Sabe que ela me trocou por outro homem e fugiu para nunca mais? Sempre admiti que experimentei semelhante prova por incapacidade de compreensão por parte dela. Mas agora, padre, encarando a morte frente a frente, eu reflito melhor. Quem sabe se eu não fui eu o culpado direto? Talvez tivesse levado longe demais meu propósito de viver para a religião, deixando de dar a atenção necessária para ela. Lembro-me de que, às vezes, ela me chamava de padre sem batina. Possivelmente, minha atitude impensada teria dado origem ao desvio da minha companheira. Após olhar o padre demoradamente, ele implorou: poderá a sua caridade continuar perguntando por mim? Necessito vê-la a fim de apaziguar a consciência. Há 11 anos eu a perdi de vista. O sacerdote, no entanto, não parecia intimamente interessado em satisfazê-lo e repetia com impaciência: descanse, descanse. Prosseguirei nas diligências. Tenha coragem, Cavalcante. É provável que tudo venha ao encontro dos nossos desejos. Com voz intercotada de cansaço, Cavalcante murmurou: obrigada, padre, obrigada. O religioso tentou sair, mas Cavalcante, amedrontado, perguntou: acha que me demorarei muito tempo no purgatório? Aí ele respondeu: que ideia! Falta-lhe suficiente confiança no poder de Deus? Enunciou as últimas palavras com tamanha irritação que o enfermo percebeu seu descontentamento, sorriu humilde e se calou. O sacerdote, ao se afastar aliviado, encontrou certo médico e perguntou: afinal, o que acontece ao Cavalcante? Morre ou não morre? Estou cansado de tantos casos cumpridos. E o médico bem-humorado respondeu: tem sido gigante na reação. Considerando-lhe, porém, os males sem cura, venho examinando a possibilidade da eutanásia. Eutanásia é o que os médicos chamam de boa morte. Morte indolor provocada por remédios para aliviar o sofrimento sofrimento causado por doenças incuráveis ou dolorosas. Na verdade, parece uma caridade, né? No entendimento desses médicos, desses enfermeiros, parece uma caridade, não no entendimento espírita, né? E o padre respondeu: parece-me caridade, porque o infeliz apodrece em vida. O médico abafou um sorriso franco e despediu-se. Lá está Cavalcante analisando seus atos. Ele se lembra da esposa que o abandonou e deixa de vitimar-se, achando que ela o trocou por outro. Mas ele está assumindo agora a possibilidade de que ele a afastou por ter se dedicado demais à religiosidade e deixando o lar em segundo plano. Então, nesse momento, a reflexão busca a verdade e a pessoa tenta se desculpar pelos erros cometidos. E aí ele continua, né? A cena me chocava pelo desrespeito. Ambos os profissionais, o da religião e o da ciência, notavam situações meramente superficiais, incapazes da penetração nos sagrados mistérios da alma. Entretanto, para compensar a incompreensão tão descaridosa, Cavalcante era objeto do nosso melhor carinho. Por mim, não saberia ministrar-lhe benefícios, dada a incipiência da minha singela colaboração. Mas Jerônimo e Bonifácio cercavam Cavalcante
de singular cuidado, amparando-o como se fora bem amada criança. Quando o padre estava mais longe, o meu assistente considerou: o pobre sacerdote ainda não possui olhos de ver. Cavalcanti foi, antes de tudo, perseverante trabalhador do bem. Enquanto isso, o enfermeiro buscava enxugar as lágrimas copiosas. A atitude do capelão o advertira do deplorável estado de seu corpo físico. Passou a sentir o cheiro desagradável das próprias vísceras, agravando seu mal-estar. Sob incoercível angústia, pediu o comparecimento de determinada religiosa, dentre as diversas que atendiam no hospital. Experimentava funda sede de consolo, necessitava coragem que lhe viesse de fora. Provavelmente encontraria no coração feminino o reconforto que o confessor não lhe soubera proporcionar. Porém, a irmã de caridade não trazia consigo melhor humor do que o do padre. Fez questão de escutá-lo utilizando desinfetante energético no nariz. A surpresa causou a ele ainda mais dor. Cavalcanti chorou, queixou-se. Precisava viver mais alguns dias, declarou humilhado. Não desejava partir sem a reconciliação com a esposa. Pedia providências médicas mais eficientes e prometia pagar todas as despesas logo que ele pudesse retornar ao serviço comum. Pretendia recorrer a parentes endinheirados que o residiam à distância, resgataria o débito até o último centavo. A irmã de caridade, depois de ouvi-lo, com impassível frieza, ela foi bem sucinta. Meu amigo, disse bem áspera, tenha fé. A casa está repleta de enfermos, alguns em piores condições. Como o doente insistisse nas soluções, concluiu ríspida e secamente, não tenho tempo. O agonizante começou a chorar silencioso. Recordou de alma oprimida por angustiosa saudade, a infância e a juventude. Percorrer as estradas terrenas de coração aberto à prática do bem. Não compreendia Jesus fechado nos templos de pedra, à distância dos famintos e sofredores que choravam por fora. A doutrina que abraçara não deu a ele oportunidade de maior aplicação ao exemplo evangélico. Era compelido a satisfazer obrigações convencionais e a perder grande tempo através de manifestações do culto externo, cerimônias, né? Entretanto, ele aproveitou toda oportunidade para testemunhar o entendimento cristão, porque amara o exercício do bem, constante e fiel, era incômodo aos sacerdotes e familiares em geral. A parentela, inclusive a esposa, considerava-o fanático, desequilibrado, imprestável. Perseverava mesmo assim, embora as condições elevadas em que desenvolvera a fé, ignorava as lições do além-túmulo e receava a morte. Gostaria de obter a certeza do destino a seguir. A visão mental do inferno, segundo as concepções católicas, lhe causava arrepios no espírito exausto. A probabilidade dos sofrimentos purgatoriais o enchiam de temor. Desejava algo de melhor, de mais belo que o mundo, que o velho mundo, né, em que viveu até então. E suspirava por ingressar em coletividade diferente, em que pudesse encontrar corações a pulsarem sintonizados com o dele. Sentia fome e sede de compreensão, de profunda compreensão, mas, prejudicado pelos princípios dogmáticos da escola religiosa a que ele se filiou, ele nos repelia a ação. O assistente, pondo em prática recursos magnéticos, tentou proporcionar para ele um sono brando, para poder retirar os temores no socorro direto, fora do corpo físico. Mas o moribundo lutou por manter-se acordado. Ele temia dormir e não despertar, e pensava ansioso.
Queria ver a esposa antes do fim, dizia para si, de si para consigo, né? Não era efetivamente provável? Não seria justo morrer tranquilo? Ou se ela surgisse, pensava nessa possibilidade, pediria perdão pelos erros passados. Com tamanha humildade, ele não se magoaria caso ela viesse visitá-lo junto do outro, naquela hora de grande abatimento. Por que odiar? Por acaso a lição de Jesus não ensinava que a fraternidade constitui sempre a bênção do Altíssimo? Quem seria mais culpado? Ele, que mantinha dobrada indiferença para com as exigências afetivas da companheira, pelo arraigado devotamento à fé, ou aquele homem, despreocupado de qualquer responsabilidade que a recolhera, talvez em desesperação? Se ele sempre defendia a prática da caridade, por que motivo ele, Cavalcante, faltaria com a necessária demonstração, portas adentro do próprio lar? Em verdade, as sugestões sublimes da fé religiosa inflamaram o seu espírito de amor universal. Não tolerava a sufocação do idealismo ardente. Ninguém poderia reprová-lo, mas se era esse o caminho escolhido, que razões o levaram a casar com essa pobre criatura, incapaz de compreender a fome da luz? Por que fez firmes promessas a um coração feminino, ciente de que não poderia cumprir? A dor desenha a tela da lógica no fundo da consciência, com muito mais nitidez que todos os livros do mundo. A morte próxima enchia aquela alma formosa de sublimes reflexões. Entretanto, o medo que estava alojado dentro dele era como um sicário invisível, como uma adaga, como um punhal invisível, né? Cavalcante, que via tão bem na paisagem dos sentimentos humanos, permanecia cego para o outro lado da vida, de onde tentávamos auxiliá-lo em vão. Jerônimo poderia aplicar nele recursos extremos, mas não o fez. E quando perguntei sobre seus cuidados, explicou muito calmo: ninguém corte onde possa desatar. E a resposta calou-me fundo. Em vão, porém, procurou-se dar ao doente a trégua do sono preparatório e reconfortador. Cavalcante reagia insistente. Sentindo-nos a aproximação e interferência de leve, fazia apressados movimentos labiais, recitando orações em que implorava a graça de ver a companheira antes de morrer. E Bonifácio comentou comovido: desventurado irmão, ele não sabe que a esposa já desencarnou há mais de 1 ano, numa cama de indigente, vítima de uma infecção causada pela sífilis. Jerônimo não se moveu, mas lutei contra mim para não crivar de perguntas à torta e à direita, em busca de pormenores. Me contive, felizmente. A hora não comportava perguntas inúteis. Meu assistente, como se tivesse recebido a mais natural das informações, dirigiu a palavra ao companheiro, recomendando: Bonifácio, nosso amigo não pode suportar mais tempo por a existência no corpo carnal. A máquina rendeu-se. Dentro de algumas horas, a necrose ganhará terreno e precisamos libertá-lo. Teima em agarrar-se à carne apodrecida e pede comovedoramente a presença da esposa. Já tentamos auxiliá-lo a desprender-se, afrouxando os laços da encarnação no plexo solar, mas ele reage com espantoso poder. Em vista disso, resolvi abrir pequenos vasos do intestino para que a hemorragia se faça ininterrupta, até a noite, quando efetuaremos a liberação. Peço a você que traga a companheira desencarnada por instante até aqui. O enfraquecimento físico vai se acentuar vertiginosamente de agora em diante, e com o espaço de algumas horas, as percepções espirituais de Cavalcante se farão sentir. Verá desse modo a esposa antes do fim que se aproxima e dormirá menos inquieto. Bonifácio se dispôs a cumprir a ordem imediatamente e assegurou integral cooperação.
Logo após, o assistente rompeu certas veias de menor importância na região intestinal, atenuando sua capacidade de resistência. Nos ausentaríamos por poucas horas, considerando que já era um pouco mais de meio-dia. Antes, porém, de nos afastarmos, observando o quadro emocionante da enfermeira gratuita, a qual o moribundo se recolhera, perguntei a Jerônimo admirado: já que o nosso tutelado se enfraquecerá a ponto de fazer observações no plano invisível aos olhos mortais, chegará a ver também a paisagem de vampirismo que me impressionam neste recinto? Sim, ele informou com espontaneidade. Lembra? No começo do livro, o André comentou que no quarto existiam muitos vampiros cercando os outros doentes que estavam no quarto. Ele estava protegido, mas os outros não, pelo modo de vida que eles levavam. E André, preocupado, diz: mas ele terá energia suficiente para ver tudo isso sem se perturbar? Não posso garantir, respondeu sorrindo. Naturalmente, qualquer espírito encarnado diante de um quadro desses poderia ser vítima de loucura e possivelmente atravessaria algumas poucas horas em franco desequilíbrio diante da novidade do espetáculo. Quando a luz aparece em determinado plano, onde a criatura esteja apta a ver, tanto se enxerga o pântano como o céu. Questão de claridade e sintonia, simplesmente. A notícia me deu tremor de piedade do Cavalcante. A enfermaria estava repleta de cenas deploráveis, entidades inferiores retidas pelos próprios enfermos, em grande viciação da mente, postavam-se em leitos diversos, infligindo padecimentos atrozes neles, sugando-lhes as forças preciosas como vampiros, bem como atormentando e perseguindo. Desde o serviço inicial do tratamento de Cavalcante, essas demonstrações me desagradavam naquele departamento de assistência caridosa e cheguei mesmo a consultar o assistente quanto à possibilidade de melhorar a situação. Mas Jerônimo informou, sem estranheza, que era inútil qualquer esforço extraordinário, pois os próprios doentes, em face da ausência de educação mental, se incumbiriam de chamar novamente os verdugos, atraindo-os para suas mazelas orgânicas, só nos competindo irradiar boa vontade e praticar o bem, tanto quanto fosse possível, sem, contudo, violar as escolhas e posições de cada um. Confesso que experimentava enorme dificuldade para desempenhar os deveres que ali me retinham, porquanto as perguntas de infelizes desencarnados atingiam-me insistentemente. Pediam toda a sorte de benefícios, reclamavam melhoras, explodiam em lamúrias sem fim. Sereno e forte, o meu orientador conseguia trabalhar de mente centralizada na tarefa, inacessível às perturbações exteriores. Quanto a mim, entretanto, não alcançara ainda semelhante poder. Os pedidos, os lamentos, os impropérios me feriam a observação, impedindo-me de conservar a paz íntima. Por isso mesmo, ao me retirar, pensei na surpresa amargurosa do moribundo ao se lhe abrir a cortina que lhe velava a visão espiritual. Aguardei curioso o cair da noite, quando, em companhia do orientador, atravessei de volta o pórtico do hospital. Cavalcante se aproximava do coma. O sangue alagava lençóis que eram substituídos repetidamente. O enfraquecimento geral progredia rápido. O agonizante inspirava dó. Se abriram nele certos centros psíquicos no avançado abatimento do corpo, e o infeliz passou a enxergar os desencarnados que ali se encontravam, não longe dele, na mesma esfera evolutiva. Não nos identificava ainda a presença, como seria de desejar, mas observava estarrecido a paisagem inferior. Outros enfermos o encaravam agora amedrontados. Para todos eles,
o colega de sofrimento delirava inconsciente. Gritava sob horrível tormento mental. Estarei no inferno? Ou vivemos em casa de loucos? Oh, os demônios! Vejam o espírito mal roendo as chagas. E com o rosto contraído apontava mísero ancião de pernas varicosas. Oh, que diz ele, prosseguia com um invisível espanto. Diz que não é o diabo? Afirma que o doente lhe deve? Aqui eu gostaria de lembrar com vocês o capítulo 9 do Livro dos Espíritos, que na parte 2 a influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e nossas ações. Como já tem 25 minutos, eu vou terminar o filminho e começar com essa parte do Livro dos Espíritos. Tudo bem?